Olá, queridos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos. Nós estamos hoje na aula 51 do Movimento Aprender Mais e é muito bom tê-los aqui comigo mais uma vez. E em nossa aula de hoje, nós iremos realizar as atividades de matemática, é o nosso livro EMAI, que estão nas páginas 83 e 84. Então, vamos lá. Eu tenho certeza que vocês já estão com todo o material preparado. O livro EMAI já está aí pertinho, então basta encontrar a página 83, que é por esta página que nós daremos início às nossas atividades de hoje. E aí, já encontraram? Bem, então vamos começar. Hoje nós vamos começar a sequência 31, um dia no parque. Quem aí de casa já foi a um parque? Você andou em algum brinquedo? Sim? Converse com quem está aí na sua casa, diga qual é o brinquedo preferido no parque para você, porque é sobre parque de diversões e brinquedos que nós iremos falar na nossa aula de hoje. Atividade 31.1. Seu Pedro tem duas filhas, Aline e Beth. Elas foram juntas com os colegas de sua escola a um parque de diversões. Andaram juntas no carrinho bate-bate, que cabem duas crianças em cada um. Você já andou em um carrinho bate-bate? Bem, se você já andou, você sabe como funciona. Realmente cabem duas crianças e você vai dirigindo até bater em alguém ou até que alguém bata em você. Essa é a diversão desse brinquedo. Vamos ler agora a atividade número 1. Ajude seu Pedro a organizar as crianças de acordo com o número de carrinhos. Bem, então aqui nesta tabela, na primeira coluna nós temos quantidade de carrinhos. Na segunda coluna, quantidade de crianças. Então, nós vamos colocar aqui quantas crianças cabem, quantas crianças poderão andar, de acordo com a quantidade de carrinhos. Então, vamos lá, vamos observar. Em um carrinho, duas crianças. Vamos observar essa imagem aqui. Então, em um carrinho bate-bate, cabe duas crianças. Vocês perceberam que 2 é o dobro do número 1? Nós já aprendemos a calcular o dobro de um número. Se nós quisermos saber o dobro de 1, o que é que nós fazemos? 2 vezes o número 1, ou seja, 1 mais 1, 2. Então, 2, a quantidade de crianças, é o dobro da quantidade de carrinhos. Então, se nós tivermos 2 carrinhos bate-bate, nós teremos quantas crianças? 1, 2, 3, 4. Nós podemos conferir aqui pela imagem ou ainda calcular o dobro de 2. 2 mais 2, 4. Então, vamos lá, nós temos que continuar esse cálculo. Quantas crianças nós teremos em 3 carrinhos bate-bate? Lembrando que você pode calcular através do dobro, você pode fazer o dobro de 3, ou você pode observar a imagem e realizar a contagem. Vamos lá? Vou fazer aqui das duas formas. Qual é o dobro de 3? 3 mais 3, que é igual a 6. Muito bem. Ou ainda podemos realizar a contagem aqui na imagem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, se nós tivermos 3 carrinhos bate-bate, teremos 6 crianças brincando nesses carrinhos. E para 4 carrinhos bate-bate? Qual é a quantidade de crianças? Se você já calculou o dobro de 4, você certamente já descobriu a resposta e já pode colocar aqui. Ou podemos contar aqui na ilustração que está em nossa tela. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, em 4 carrinhos, nós teremos 8 crianças. E por que nós estamos calculando o dobro? Por causa da informação que nós temos aqui,
que em um carrinho cabe 2 crianças. Então, a quantidade de crianças é o dobro em relação à quantidade de carrinhos. 5 carrinhos serão quantas crianças? Você pode calcular o dobro de 5. 5 mais 5. E aí, quanto é 5 mais 5? Se você falou 10, acertou, parabéns. Mas nós também podemos conferir através da ilustração. Vamos contar de 2 em 2? Então, vamos lá. 2, 4, 6, 8, 10 crianças. Então, nós contamos de 2 em 2, porque em cada carrinho tem 2 crianças. E para 6 carrinhos, qual será a quantidade de crianças? Calcule aí o dobro de 6. 6 mais 6. E se você já descobriu, pode conferir através da ilustração. Vou contar de 2 em 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Então, para 6 carrinhos, 12 crianças. E para 7 carrinhos? Será que você já fez o dobro aí na sua casa e já completou aqui? Sim? Vamos conferir pela ilustração? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Então, em 7 carrinhos, cabem 14 crianças. Ou você poderia ter calculado o dobro de 7. 7 mais 7, 14. E agora, para 8 carrinhos, qual será o total de crianças? Vou adicionar mais um carrinho aqui para que a gente tenha 8 carrinhos. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Se você calculou o dobro, chegou ao mesmo resultado que nós chegamos aqui através das ilustrações. O dobro de 8. 8 mais 8, que é igual a 16. Agora, nós precisamos calcular a quantidade de crianças para 9 carrinhos. Vou colocar aqui, mais um. Então, agora nós temos 9 carrinhos. Qual é o dobro de 9? 9 mais 9, que é igual a 18. Muito bem. Vamos conferir nas ilustrações? Então, vamos lá. Contem de 2 em 2 comigo. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Então, em 9 carrinhos, nós temos 18 crianças. E, por último, precisamos calcular a quantidade de crianças em 10 carrinhos. Você pode fazer o dobro de 10, 10 mais 10, essa é fácil, hein? Ou podemos colocar mais um carrinho aqui e contarmos novamente de 2 em 2. Agora, nós temos 10 carrinhos aqui em nossa tela. Vamos realizar a contagem juntos? Então, vamos lá. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Em 10 carrinhos, nós teremos 20 crianças. Se você calculou o dobro de 10, 10 mais 10 é igual a 20. Você chegou aí na mesma resposta. Então, eu estou mostrando aqui 2 estratégias que você poderia ter utilizado. Calcular o dobro ou ainda realizar a ilustração. É lógico que se você está aí na sua casa, você não precisa ilustrar como está aparecendo aqui na tela. Você poderia ter colocado aí, por exemplo, quadradinhos para representar os carrinhos e dentro de cada quadradinho, 2 bolinhas representando as crianças. Tudo bem? Vamos para a letra A. Se forem ocupadas as 10 cadeiras do carrinho bate-bate, quantas crianças andarão de cada vez? Bem, para responder essa resposta, para responder essa atividade, nós precisamos nos lembrar da informação que nós temos aqui, que na cadeira do carrinho, ou seja, em cada carrinho, cabem 2 crianças. Então, não é uma cadeira para uma criança, é uma cadeira onde podem se sentar 2 crianças.
Então, nós já temos essa resposta aqui em nossa tela, através da ilustração, porque aqui nós temos 10 carrinhos, então nós sabemos quantas crianças poderão andar de cada vez, e temos essa resposta também aqui em nossa tabela. 10 carrinhos ou 10 cadeiras do carrinho bate-bate, que cabem 2 crianças em cada uma, andarão de cada vez 20 crianças. Nós podemos observar essa resposta aqui, ou aqui na ilustração que nós utilizamos para preencher a nossa tabela. Então, vamos lá. Se forem ocupadas as 10 cadeiras do carrinho bate-bate, quantas crianças andarão de cada vez? Andarão 20 crianças de cada vez, porque na cadeira do carrinho cabem 2 crianças. Completaram a atividade A? Sim. Então, nós vamos passar para a página 84. Se você precisar de um tempinho para concluir a sua tabela, ou ainda para responder a atividade A, não se esqueça que basta pausar a nossa videoaula, tudo bem? Então, vamos prosseguir. Atividade 31.2. Letra A. Se houver 13 carrinhos bate-bate funcionando, quantas crianças vão brincar ao mesmo tempo na pista? Bem, vamos pensar juntos. 13 carrinhos. Quantas crianças cabem em cada carrinho? 2 crianças, muito bem. Então, nós podemos calcular o dobro do número 13, que é a quantidade de carrinhos. Como nós calculamos o dobro do número 13? Se você está me dizendo aí de casa que basta fazer 13 mais 13, você acertou, você está correto. Então, vamos lá. 13 mais 13, porque em cada carrinho cabem 2 crianças. Vamos começar pela unidade. 3 mais 3. Vamos lá. 3 mais 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos colocar o número 6 aqui. Agora a dezena. 1 mais 1. 1 mais 1, 2. Muito bem. Então, quantas crianças vão brincar ao mesmo tempo? 26 crianças. Muito bem. Vamos agora para a atividade B. E se houver 14 carrinhos bate-bate funcionando? Quantas crianças vão brincar ao mesmo tempo na pista? O que é que nós fazemos aqui? Calculamos o dobro de 14, muito bem. Então, vamos lá, 14 mais 14, começando pela unidade, 4 mais 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora a dezena. 1 mais 1, 2. Então, quantas crianças vão brincar se houver 14 carrinhos bate-bate? 28 crianças, muito bem. Letra C. Quantos carrinhos são necessários para que 20 crianças andem juntas na pista? Bem, talvez você já saiba essa resposta por causa da atividade que nós fizemos na página anterior. Mas, de qualquer forma, eu vou mostrar aqui uma estratégia possível de você descobrir. Então, eu vou desenhar aqui bolinhas representando as crianças. Quantas crianças? 20 crianças. Porém, eu vou agrupar essas crianças de 2 em 2, porque é a quantidade que vai ocupar cada um dos carrinhos. Então, vamos lá, eu vou contar de 2 em 2 até chegar no número 20, que é o total de crianças que nós precisamos. Então, vamos lá. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Então, cada 2 crianças estão ocupando um carrinho. Então, agora nós vamos contar quantos carrinhos seriam necessários. Contem comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Então, são necessários 10 carrinhos. Nós desenhamos aqui as bolinhas representando as 20 crianças, agrupamos de 2 em 2, que é a quantidade que vai ocupar cada um dos carrinhos bate-bate. Atividade D. Quantos carrinhos são necessários para que 30 crianças andem juntas na pista? Nós podemos repetir aqui o procedimento, a estratégia que nós utilizamos na atividade C. Porém, agora nós vamos contar de 2 em 2 para chegar até o número 30. Novamente, nós vamos agrupar as crianças, contando de 2 em 2, só que agora até o 30. Então, vamos lá. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. Então, cada 2 crianças ocupam um carrinho. Então, vamos contar agora quantos carrinhos seriam necessários. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. São necessários 15 carrinhos. De repente, quando você observou aqui o número 30, você já sabia aí de casa que o 30 é o dobro de 15. E aí ficou bem mais rápido responder essa atividade. Mas se você não sabia aí de cabeça, né, o cálculo mental, que 30 é o dobro de 15, você poderia aqui utilizar a estratégia dos desenhos, de ilustrar a situação que o problema trouxe para nós. E assim nós descobrimos que são necessários 15 carrinhos para que 30 crianças possam andar juntas na pista. Porque 30 é o dobro de 15. 15 mais 15 é igual a 30. E aí? Já terminaram as atividades desta página? Bem, se vocês já terminaram, a nossa aula de hoje também terminou. Eu quero desejar um bom descanso a vocês, um excelente dia e lembrá-los que amanhã tem muito mais e eu estarei esperando por vocês. Até lá, queridos. Tchau, tchau.